Boa tarde, amigos da Rádio Difusora que nos escutam pela 92.7 FM, também pela internet e pelo aplicativo da Difusora. Antes de começar o programa, a gente deixa o lembrete que baixando o aplicativo você pode escutar toda a programação da rádio aí no seu celular, independente das ondas de rádio. Mas claro, se você está aí também pela tecnologia analógica, seja bem-vindo, bem-vinda, porque nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo. E calma, que não tem nenhum clichê envolvido. Na verdade, o cara que vai falar sobre isso com a gente é Facundo Guerra, um empreendedor que nasceu na Argentina, mas que fez toda a sua vida em São Paulo, é paulista de coração, que tem formação em jornalismo, é mestre e doutor em política, é engenheiro de alimentos e muito mais. E quem conhece o mundo empresarial vai saber como ele criou diversas empresas e tem uma vasta experiência sobre o assunto. E o livro de hoje, portanto, é esse: Empreendedorismo para Subversivos, um guia para abrir seu negócio no pós-capitalismo. O título, para alguns é atrativo, para outros afasta um pouco. Mas na prática, o que o Facundo Guerra quer trazer para todos? Um olhar um pouco mais objetivo e prático, menos clichê do mundo da administração. Se você já tentou ler alguma coisa nessa seara, ouviu algum curso, observa que nem sempre as teorias propostas em outros países são muito possíveis ou aplicáveis na realidade brasileira. Então, o Facundo Guerra tem um livro que é muito bem-humorado, que trata justamente disso, da experiência prática de empreender, que nunca é simples e nunca é indolor. Esse livro, inclusive, quem me presenteou já há algum tempo foi o diretor da Rádio Difusora, nosso amigo Dado, e foi um livro que me ensinou muito. Inclusive, me ensinou que o fracasso faz parte do processo de aprendizagem quando a gente está empreendendo. Eu vou me permitir aqui no ar ler um trechinho do livro, porque eu acho que o texto do Facundo Guerra ajuda a vender muito a obra, e eu acho que se você está aí do outro lado interessado em leitura, às vezes um pedacinho da leitura é uma boa amostra grátis. Esse início do livro dele é fantástico. Inclusive, está no primeiro capítulo, que tem por título Fundamentos ou Com Quantos Ossos se Faz o Empreendedor. Quem é empreendedor e está nos ouvindo sabe que o Facundo Guerra é muito preciso ao descrever a realidade do empreendedor no mundo de grande competição de hoje, mas especialmente dentro da realidade brasileira. E lá vai, abro aspas: "E então aconteceu uma fagulha, um incômodo, um lampejo. Você teve uma ideia, uma visão de como o mundo, seu mundo, deveria ser. Essa ideia não foi o dedo divino que lhe tocando a fronte. Ela surgiu de sua atenta observação da realidade. Não foi um estalo, mas algo que fermentou algum tempo em sua cabeça até você chegar a uma conclusão. O encontro com um problema válido e a vontade de achar uma solução, de dar um salto no vazio, de desbravar mares nunca dantes singrados. Uma epifania, a certeza de que você não voltará a pensar da mesma maneira como pensava antes da ideia que teve eletrizar o seu ser." Nossa, ele descreve com verdadeira poesia aquele momento em que nós encontramos uma área da realidade humana que parece implorar pelo nosso toque, pela nossa visão. Então, quando você vai num restaurante e observa que aquela comida não é o que ela poderia ser, ou você vai em outro estabelecimento e observa que o atendimento não é tudo aquilo que você acredita que estaria aí disponível para o empreendimento daquela categoria,
Ou no meu caso, que ao longo da minha vida vi muitas e enfadonhas aulas e diante daquela percepção de que algo poderia ser feito diferente, não necessariamente melhor, mas mais adaptado a quem estava escutando, decidi ser professor. Não sei se consegui ou não. Mas ao longo da vida a gente tem muitos estalos como esse. No meu caso, por exemplo, eu decidi investir na educação ainda quando estava frequentando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá no curso de Direito. E alguns professores são tão bons, são tão fantásticos, que nos chamam a desempenhar um determinado papel. Ao mesmo tempo, eu também tive a oportunidade de conhecer pessoas inspiradoras na área da gestão e da administração que também me mostraram o caminho para empreender. Mas o Facundo Guerra tem uma análise aqui que é muito precisa. A gente se deixa inspirar, a gente se convence que uma área é fantástica, mas a gente sempre quer trazer um pouco do nosso. Então, em cada momento da vida que você foi num grande restaurante, você depois quis empreender na área gastronômica, é um misto das duas coisas. É a emoção de encontrar algo muito bom que te inspira, mas essa fagulha de que trata Facundo Guerra, que é eu quero participar desse processo, eu quero esse grau de excelência, mas eu acho que eu posso também dar a minha pitadinha de cor na realidade. E por isso que nós temos que estimular tanto o empreendedorismo, porque através do empreendedorismo a gente vai melhorando o mundo, vai tentando, vai errando, vai fazendo a economia gerar novos serviços, novos produtos, não necessariamente um mundo que proponha só mais consumismo, né? Porque o empreendedorismo pode ser ecológico, pode ser sustentável, ele é explorar as grandes potencialidades do mundo. Aristóteles dizia que o belo é tudo aquilo que atinge o máximo das suas potencialidades. E o empreendedor é aquele que busca que um negócio atinja todo esse potencial. Mas eu vou ler mais um trechinho aqui para quem ficou curioso com o livro. E sigo no primeiro capítulo. Você resolveu transformar o seu imenso mundo interior na esperança de que um dia transformará o mundo de outras pessoas. Nesse momento, assim como todos os humanos um dia foram apenas um brilho no olhar de seus pais, essa ideia tomará conta de você. Mais que isso, te possuirá. E às vezes isso é um problema, né? A gente fica meio cego de paixão com os nossos negócios. E você intuiu que ela pode te destruir ou criar para si uma nova pele. Uma ideia que não foi desenvolvida se comporta como um filho que não nasceu, como uma gestação interrompida, um IC que te assombrará para todo sempre. E aí ele fala que o empreendedor ele precisa testar, porque aquela ideia que fica na nossa cabeça e jamais sai, também nos incomoda. Nos incomoda tanto quanto incomodaria um eventual fracasso. Mas segue. Mas você não deixará isso acontecer, porque nada mata mais lentamente e de maneira mais amarga que um EC, a encruzilhada que apontava um caminho que, apesar de aberto à sua frente, você resolveu não seguir por medo. O medo, esse veneno que mata bem devagarinho. Então, quando isso acontecer, você se redefinirá. E na falta de melhor palavra, você se autoproclamará um empreendedor, um articulador de distintas formas de energia em prol de uma solução que se alinhe à maneira como você deseja que seu mundo se configure. A partir desse dia, você não será mais o mesmo. E esse é um empreendedor, tantas vezes malquisto em discursos políticos, mas ele é um ser altruísta. Dentro dessa proposta de mudar o mundo, claro, tem umas pitadas de ganância e, por que não dizer, até de uma certa amor à autoimagem, né?
uma busca por uma projeção individual. Mas é um exercício que também se volta ao mundo, porque o empreendedor, ele faz isso. Ele quer colocar à disposição de alguém um produto ou um serviço com algum tipo de diferencial. Mas aí me permito seguir também um pedacinho do segundo capítulo. E vejam, acabamos de ler o primeiro capítulo, são capítulos curtos que convidam a esses fragmentos de excelente reflexão. No segundo capítulo ele fala: quer empreender? Pense muito a respeito. Então, no primeiro capítulo ele te eleva, né? Como um empreendedor muda o mundo. E no segundo ele diz: mas calma que o rojão não é fácil. Abre aspas de novo. Se você quer empreender, me perdoe pelas más notícias. Seu negócio tem enormes chances de falhar. Todo ano, incontáveis empreendimentos recém-abertos fecham as portas. Sejam aqueles que pertencem à ordem das irrefreáveis ondas novidadeiras e que, naquele momento, parecem uma grande oportunidade, paletas mexicanas, cupcakes, lamens, temakis, brigadeiros, entre outros, seja os que foram sonhados e planejados por uma vida inteira, até desembocarem em algo realmente novo, o que acontece muito raramente, mas que falham porque foram produtos incríveis criados cedo demais, à frente do seu tempo. Acredite, isso existe, e a história está repleta de exemplos. Do Palm Top, que usei durante alguns anos, a rede social Orkut, na qual muitos estivemos ligados, todos chegaram cedo, e aparecer muito cedo é o mesmo que chegar atrasado. Timing é tudo. Olha que bacana a reflexão do Facundo Guerra. Em alguns casos, alguns empreendedores têm uma visão tão avançada, tão à frente do desenrolar natural dos acontecimentos, que fracassam porque o seu negócio é arrojado demais para uma determinada realidade comercial, empresarial ou de consumo, né? E o Facundo Guerra traz as críticas pontuais que a gente tem que fazer, porque ao empreender a gente coloca muito da nossa emoção. Empreender é um grande instrumento de autorrealização e de crescimento social, mas custa dinheiro e nem sempre nós temos dinheiro sobrando para empreender. Então o livro, e aí eu acho que eu chego no ponto que mais a gente merece pontuar, não é apenas um livro daqueles que faz você surfar as ondas do empreendedorismo e daquelas coisas que quase se refletem numa teologia da prosperidade. Pelo contrário, ele enaltece a figura do empreendedor, a importância dessas pessoas no mundo para progresso de todos, nas mais variadas áreas, desde a medicina até a hotelaria, passando por futebol. Mas ele também fala que existem armadilhas nesse processo, e algumas delas só vamos encontrar ao enfrentar a prática daquele negócio que nós escolhemos. E não é fácil. E aí ele diz: me desculpe se jogo areia no seu banho de sol. Não quero soar pessimista ou espírito de porco. Mas, se a imensa maioria dos novos negócios naufragará pouco depois de zarpar, porque o seu será diferente, acredite, não será. Você mesmo que está lendo essas palavras nesse momento, provavelmente fracassará. E aí é o bacana que o livro dá um grande chacoalhão e traz uma série de pontos que de alguma forma também permitem que o empreendedor se desprenda da responsabilidade integral do empreender. Nem sempre o fracasso de um negócio é o fracasso de alguém. E aí temos um exemplo que passou por nós agora, a pandemia de Covid-19. Quantos negócios excepcionais, promissores, maravilhosos não fecharam nesse período? Porque não tem como deixar um negócio indefinidamente aberto e nós não sabíamos quanto tempo demoraria para retomar aquela atividade. Então, escolas de idiomas, casas noturnas,
muitas coisas acabaram fechando as portas e tinham ali relacionadas ideias sensacionais. O próprio ensino mudou. Hoje temos um volume muito maior de conteúdo produzido, distribuído e vendido dentro da realidade online. Se antes era algo disponível, mas não tão utilizado por professores tradicionais, hoje as aulas gravadas fazem parte do dia a dia, até mesmo daquele professor mais analógico. E o Facundo Guerra traz isso. Nós temos que ter a clareza de que alguns negócios naufragam porque as contingências, as condições do ambiente não são acolhedoras. O Brasil, por exemplo, historicamente sempre teve taxas de juros altíssimas. Nós estamos observando outros países agora com cenários inflacionários que nem chegaram perto do pior que nós tivemos no Brasil, cenários de taxas de juros também que nem chegam perto do que ainda temos hoje, e bancarrotas em massa, Estados Unidos, vários países da Europa, para ver como o empreendedor brasileiro ele tem que fazer mágica, ele tem que ser muito criativo. O Facundo Guerra também nos alerta, né, que nós não podemos considerar que o exercício de se preparar para o empreendedorismo é só visualizar cenários otimistas, porque ele fala que a perspectiva da falha nos ensina. Nós temos que estudar casos de sucesso, temos que analisar também aqueles que naufragam, porque eles também nos ensinam. Nós não temos também que desenvolver aquele estresse pós-traumático caso essas coisas ocorram. A gente tem que balançar a poeira e tentar seguir na medida do possível e da disponibilidade para novos e arejados horizontes. Nós temos um Brasil onde a maior parte das pessoas quer a segurança de um emprego público, né? Não quer correr risco, mas ao mesmo tempo quer ter o que é de melhor, quer deixar sua marca. Claro, a carreira pública também é um local onde você pode empreender, você pode gerar muita coisa nova. Mas um país não se sustenta se todo mundo quiser fazer concurso público, se todo mundo quiser ficar dentro da estrutura do Estado. Uma economia capitalista precisa de pessoas se arriscando e precisa de pessoas que aprendam, digamos assim, a apanhar, a não desistir. E que, claro, né, a educação aí tem um papel importantíssimo nesse processo e que ajuda a gente a pegar essas oportunidades, esses casos e tentar, pelo menos, não cometer os erros mais notórios e evidentes que outras pessoas já cometeram no nosso lado. Aqui no Instituto a gente tem promovido muitos cursos e debates e reflexões na área do empreendedorismo. Não faz muito tempo a gente promoveu um curso sobre compliance. Acredito muito na noção de compliance, na ideia de que nós precisamos achar um diferencial competitivo nos nossos produtos e serviços, não contrariando as regras, não fraudando a lei. Nós precisamos ter um comprometimento com a sustentabilidade dos nossos negócios, estar sempre em dia com as regras, com as leis, para que a longo prazo a gente consiga crescer. E não são raros os casos de empresários que vão lá muito bem porque tem um passivo trabalhista, fiscal que vai se acumulando, e aí quando ele quer dar o próximo passo ele não consegue, porque simplesmente ele não consegue ter controle da máquina com escrita paralela e uma série de outras coisas do gênero. Então o caminho do crescimento é essa sustentabilidade. Já também promovemos cursos na área de franquias. Quem está começando e quer, às vezes, experimentar maior experiência de know-how, né, do saber fazer, pode acabar encontrando no modelo uma forma de buscar esses atalhos e chegar numa área onde as pessoas já têm mais experiência acumulada, já passaram, inclusive, por esses processos de tentativa e erro. Claro, isso tem custo, vai diminuir a margem de retorno, né? O risco sempre é proporcional ao ganho. Ou melhor, né? Quanto mais risco, né? Normalmente mais o mercado te coloca lá numa condição, se você dá certo, numa condição de destaque e você consegue pelo menos por um tempo, até a competição não morder os teus calcanhares,
encontrar um caminho de desenvolvimento e prosperidade. Bom, então nessa semana falamos do Facundo Guerra, excelente livro, Empreendedorismo para Subversivos. Nossa realidade no interior do estado não é uma realidade onde é muito fácil empreender, né? Nós temos comunidades pequenas, há uma disparidade muito grande no que diz respeito ao poder aquisitivo de alguns consumidores, mas o mundo é esse, é um mundo que está cada vez mais conectado e também permite mais coisa. Hoje as pessoas conseguem ter acesso a um horizonte de produtos e serviços maior para trazer para cá, para o nosso cidadão comum, trazer novas alternativas, né? Nessas andanças pelo mundo, se você acha que... me deparei com algumas coisas que eu acho incríveis. Por exemplo, hoje já tem fast food de comida havaiana. Imaginei que existisse isso. Então, as pessoas estão cada vez tentando encontrar mais formas de trazer produtos e serviços de qualidade, empreender e deixar sua marca. Claro, sempre tentando congregar as nossas melhores características subjetivas, um modelo de negócio sustentável. Então, esse foi o nosso Expresso Difusora dessa semana, mais curtinho, espero que vocês tenham gostado. Foi gravado aqui do Instituto Preceptor Kun, então vocês que estão estranhando um pouco a falta de diálogo com meu amigo Rafa, a justificativa é essa. E aproveito que hoje, dia 8 de setembro, é aniversário da maior autoridade deste país. Eu vou mandar aqui a minha declaração de amor. Quem é a maior autoridade do Brasil? É o presidente? É o governador? É o prefeito? É o ministro supremo? É o presidente da Câmara? Não, para mim é minha esposa, Cláudia Helena Corazza Kun, que está acima de todas essas autoridades. E dizer para ela que eu amo muito ela. A gente já está há 22 anos juntos e tem sido sempre uma grande aventura. Nessa semana, no dia 6, nossos filhos, Oliver e Vicente, nossos meninos gêmeos, fizeram 4 anos e tem sido uma grande aventura estar ao lado dela. É uma psicóloga, espero a gente fazer algum programa junto no futuro aqui na Rádio Difusora falando desses temas, e é uma pessoa da qual eu tenho muito orgulho e que sem dúvida alguma acrescenta para o mundo, porque é uma pessoa muito ética e eu acho que ajuda até a promover a psicologia. Ela é muito discreta, não gosta muito de participar dos programas, mas a gente vai trazer ela no futuro próximo. Meu amigo Rafa, desejo um excelente final de semana. Agradeço ao meu amigo Dado, que lá atrás me deu esse livro, que me ajudou muito a fazer algumas reflexões sobre o empreendedorismo. Eu que, além de advogado, escritor, professor, que mais? Às vezes arrumo telhado, eu sou filho da Dona Chica, tem um monte de coisas que eu vou acumulando. Cultivador de café nas horas vagas. Também me considero um empreendedor e um empresário. Então, livros como esse, de pessoas que estão com os pezinhos no mundo real e que não trazem só aquela teologia da prosperidade, aquela coisa do é só você ter bastante confiança em você que o mundo vai se render, que às vezes deixam as pessoas assim, até derrubam dentro da frustração. Livros como esse ajudam bastante o mundo, porque eu acho que tanto quanto motivar, o papel de qualquer instrumento de educação é você também preparar as pessoas para os inevitáveis percalços, porque se não existissem percalços também, não teria graça alguma. Um excelente final de semana a todos, todas, todes e todos os que não se enquadram nesses 3, e dizer mais uma vez para quem nos segue aqui no Expresso Difusora, que mandem suas mensagens para nós, sigam a nossa rede social lá no @Instituto Preceptor, mandem as suas sugestões de livros, nós tentamos sempre variar bastante. E claro, se alguém quiser participar do nosso programa, também a gente pode agendar para bater um papo de algum livro que vocês gostem, lá nos estúdios da Rádio Difusora. Um abraço e até a próxima.